Povo, mais uma live da Nutri. Esperar o pessoal entrar. Olá, meu povo! Mais uma live da Nutri. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante que é sobre hormônios. E eu resolvi falar sobre esse assunto, que eu pego muito paciente, né, em consulta, muita gente que não entende sobre esse tema e que sofre com isso. E quando a gente para pensar em hormônios, isso é um tema muito importante no nosso corpo, porque é isso basicamente que nos rege, né? E quando a gente tem uma alteração hormonal, seja qualquer hormônio que for, em homem, em mulher, isso acaba prejudicando as nossas atividades no nosso dia a dia. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os hormônios, como é que isso influencia na nossa vida, na nossa rotina, o que a gente pode fazer para melhorar, que estratégias que a gente pode fazer e até mesmo como entender se você tem ou não uma alteração hormonal. Então, quando a gente para pensar no nosso corpo, nós somos interligados pelo nosso cérebro, que liga todas as partes até o resto do nosso corpo. E é como se fossem departamentos. E a gente tem esses vários departamentos, onde a gente tem o sangue que percorre todos esses departamentos. E o que o sangue ele faz? Ele liga esses hormônios como se fossem receptores para que a gente consiga receber a mensagem. Então a gente tem hormônio de felicidade, a gente tem hormônio de bem-estar, a gente tem hormônio de ansiedade, hormônio de tristeza, a gente tem diversos hormônios e tudo isso serve para que a gente consiga fazer uma comunicação, comunicar a mensagem que a gente precisa passar para o nosso corpo entender as nossas funções. Então, a gente precisa que esses departamentos, eles se comuniquem entre si de uma boa forma, porque se eles não comunicarem de uma boa forma, o que acontece? A gente tem sintomas ruins. E muitas vezes a gente tem uma deficiência hormonal, por quê? Por conta do estresse, por conta da nossa alimentação errada, uso de bebida alcoólica, alimentação rica em açúcar e alimento industrializado que desregula todo esse nosso sistema. E na maioria das vezes, o nosso corpo ele sempre dá sinal de que tem alguma coisa que não está funcionando legal nessa nossa questão hormonal. Então, seja uma dor de cabeça, pode ser ansiedade, estresse, dificuldade para dormir, né, que é o que a gente chama de alteração do ciclo circadiano. Então sempre, todos os dias, na maioria dos dias, o nosso corpo ele sempre dá uma resposta quando isso não tá legal. Só que hoje na nossa medicina convencional, ou até mesmo porque as pessoas têm muitos sintomas, às vezes a gente acaba não dando atenção para isso ou acreditando que é normal. Porque você convive tantos anos com essas alterações nos seus hormônios, vai fazendo uso de medicação para mascarar um problema e não trata a raiz dele, que muitas vezes você não entende o que está acontecendo com você. Então por isso que eu quero conversar um pouquinho hoje nessa live, como é que a gente pode modular isso através da alimentação e começar também a entender os sinais que o nosso corpo dá, de que tem coisas que não estão bem, de que tem coisas que não estão legais, e a gente precisa olhar, né, para dentro de nós, para dentro dessa comunicação, desses departamentos, como eu falei no começo da live, para que a gente consiga melhorar, viver melhor, entender que os nossos hormônios, eles têm lados positivos no nosso corpo, eles estão aqui para nos ajudar, e quando a gente está desregulado hormonalmente, os hormônios que acabam controlando a gente, porque a gente não consegue desempenhar bem as nossas atividades e muitas vezes acaba ficando doente. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses hormônios. Então, se a gente for pensar, né, numa das maiores regulações hormonais que a gente tem hoje, é o hormônio do estresse, que é o cortisol. Só que a gente já tem a presença desse hormônio normalmente no nosso dia.
Então, quando a gente acorda, é o nosso maior pico de cortisol, porque a gente precisa do cortisol para desempenhar as nossas atividades, para a gente entender que a gente precisa partir para ação. Então, é ali que a gente já começa o nosso dia. Só que quando a gente tá com o hormônio do estresse alterado, a gente não dorme bem, a gente fica mais estressado do que deveria, acaba agravando todo o nosso corpo ao longo do dia e você se vê ali num estresse crônico. Então, o hormônio do estresse não é interessante a gente ter ele em doses altas no nosso sangue. E nem todo mundo dosa, né? O cortisol. Acaba que a gente nunca faz esse exame, é bem raro. Então, por isso que a gente precisa identificar os sintomas. E pode ser que você tenha um cortisol alterado e não saiba que isso está acontecendo na sua vida. Então, se você é uma pessoa extremamente estressada, provavelmente você pode sim ter uma alteração de cortisol. Se você vive irritado, se você já acorda com aquela ansiedade no seu peito, né? Aquela vontade, assim, de fazer uma coisa, mas fica angustiado, isso pode ser um sinal alerta de que você já tá com cortisol alterado, dificuldade para dormir, estresse ali lá depois do final do dia, lá pelas 5, 6 horas da tarde, já é uma sinalização que o teu corpo tá te dando de que você tá com cortisol alterado. Claro que a gente consegue dosar isso através de um exame de sangue, mas não tá sempre disponível para todo mundo. Então, por isso que eu tô fazendo essa live, para que você entenda que se você está mais estressado do que o usual, já é o primeiro sinal que o seu corpo está te dando de que você tem o hormônio do estresse alterado e que você tem que tratar essa base através de cuidados com o seu corpo. Então, não é normal você ficar estressado sempre, não é normal também você sentir fome em excesso. Isso pode acontecer principalmente por conta de uma desregulação dos nossos hormônios de fome e saciedade, ou seja, acaba sendo também uma alteração hormonal. Então, a gente consegue perceber que as coisas, elas sempre andam juntas, elas sempre caminham ali juntas. Então, pessoas estressadas normalmente sentem mais fome, algumas tendem a ter a tendência, né, de não querer comer tanto assim, acabar deixando de se alimentar, mas isso também faz parte do processo. Mas, no geral, quem é muito estressado tende sim a querer os alimentos. Que tipo de alimentos? Aqueles que são mais calóricos, aqueles que são mais energéticos para o corpo. Então, se você tá estressado, o que o seu corpo quer? Ele quer uma recompensa. E o que você vai lá e faz? Come um doce, come um brigadeiro. Por quê? Porque isso é fonte de energia rápida para o teu cérebro. Mas só que, na verdade, você está se enganando. Porque uma vez que você come um alimento industrializado, rico em açúcar e gordura, ele vai até te deixar saciado ali por alguns minutos. Mas isso não vai ser o suficiente para cortar esse problema que existe. Vai ser uma sensação momentânea. E aí, pelo contrário, você vai acabar se inflamando mais. Por quê? Porque o açúcar, ele é um potencial inflamatório para o corpo. Ele gera inflamação. Então, pensa, você está estressado porque o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, está aumentado. O que você vai lá e faz? Come um brigadeiro, come um chocolate, fazendo com que aumente ainda mais os seus níveis de estresse e a gente não resolva a causa, não resolva o problema. Então, é isso que acontece também com muitas pessoas. Por isso que a gente precisa tratar a base. Se você está estressado hoje, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reduzir o hormônio do estresse. E a gente consegue fazendo isso como? Se nutrindo, cuidando da sua saúde, entendendo que o seu hormônio do estresse está alterado e você precisa cuidar mais dos hormônios que induzem o relaxamento no nosso corpo. Então, a gente tem várias substâncias que têm esse potencial, como, por exemplo, o capim-limão, a erva cidreira. A gente tem também o chá de mulungu, que é uma excelente estratégia para reduzir a nossa ansiedade. Então, a gente pode incluir também. Se você é uma pessoa que já acorda ansiosa, é legal você já tomar esses chás para a gente já induzir um processo de relaxamento. Você já toma ali pela manhã, às 10, 11 horas da manhã, um chá de capim-cidreira, um chá de mulungu. Isso já vai te ajudar a regular esses hormônios, porque esses chás, eles têm uma série de fitoquímicos que ajudam nessa questão. Então, quando a gente começa a entender que a natureza, ela é, né, uma forma de medicina que a gente pode incluir no nosso dia a dia, a gente usa isso e incorpora facilmente na nossa alimentação. Faz ali um chá
às 10 horas da manhã, com capim-cidreira, com mulungu ou até mesmo a passiflora, que é a flor do maracujá, já vai te ajudar para você conseguir se manter ao longo do dia e não ficar extremamente estressado. Porque se você já acorda estressado, porque você tá com seus hormônios desregulados, pode ser que aconteça uma situação no seu trabalho, pode ser que aconteça uma situação no seu dia a dia que te deixe ainda mais estressado. Então, para quem é estressado, logo no começo da manhã, a gente já tem que colocar esse tipo de estratégia. A gente tem que colocar um chá calmante, a gente pode colocar um suplemento, a gente pode colocar também os shots, né, da manhã, que eu sempre falo, e de repente a gente fazer uma suplementação com magnésio, que também é um suplemento que ajuda nessa questão da ansiedade. Então a gente não tem só uma estratégia para tratar a ansiedade. Eu não posso chegar aqui e falar para você que, olha, se você tá com o seu hormônio, né, do estresse e tá muito ansioso, você só vai fazer uma estratégia. Não, são várias, até porque a gente precisa entender o porquê que isso aconteceu. E como eu falei no começo da live, as coisas elas estão sempre juntas. Então, a gente pode incluir um chazinho no meio da manhã. Agora, se você é uma pessoa que fica mais estressada próximo do período de dormir, você tem que dar atenção para duas coisas. Primeira delas, o seu sono. Como é que é a qualidade do seu sono? Você dorme bem? Você consegue descansar bem? Você sente que você acordou no outro dia realmente descansado? Não acorda durante a noite? Isso é ter um sono reparador. E também sonhar faz parte de um bom processo de sono. Então é necessário que a gente sonhe. Se você não sonha, desconfie disso. Você precisa sonhar, porque isso significa que você atingiu ali a fase do seu sono onde você realmente está regenerando essas células cerebrais e tá tendo descanso. Se você é uma pessoa que não dorme bem, então você precisa dar atenção para isso, porque no nosso sono a gente regula uma série de hormônios de fome, saciedade, hormônio do crescimento, que é o hormônio do GH. Então, o sono é importantíssimo. Eu vivo falando aqui no Instagram sobre essa questão do sono, mas eu volto a repetir. É necessário que você durma bem para que você entenda todos esses processos e consiga realizar eles de uma melhor forma possível. Seja o processo de emagrecimento, né? Seja o processo de qualidade de vida, de envelhecimento saudável, o sono é importante para tudo. E principalmente nessa questão do estresse. Então você precisa entender se você tem que dormir bem. O que a gente faz para a gente dormir melhor? A gente já faz uma refeição mais leve no período ali antes de dormir. Então a gente janta de 2 a 3 horas antes de dormir. Faz uma refeição mais leve porque a gente tem uma digestão ali um pouco mais baixa. A gente usa os chás que eu falei, né? A gente pode usar a camomila, a gente pode usar a passiflora, a gente pode usar diferentes chás. E esses chás a gente usa sempre com o intuito de já chamar os nossos hormônios do sono, que a gente tem o GABA, a gente já relaxa a nossa musculatura, porque esses chás são importantes também nessa questão. Então faz com que você tenha um sono melhor. Então você já pode tomar ele antes do período de dormir, se você é uma pessoa que não dorme bem. O magnésio, como eu falei, a gente pode incluir tanto ele no período da manhã, como também no período da noite. Por isso que a gente precisa entender que horas que é que você fica mais estressado. Se é aquela pessoa que já acorda com aquele estresse, com aquela angústia, ou você é aquela pessoa que começa a ficar estressado próximo do período de dormir. Então, conhecendo e entendendo o seu corpo, você sabe que horas que você vai colocar essas melhores estratégias que eu tô falando aqui. Além do sono, que é extremamente importante para essa questão, né, hormonal, a gente precisa pensar também na qualidade das nossas refeições ao longo do dia. Porque se você é uma pessoa que estimula muito, né, essa questão de comer toda hora, provavelmente, né, os seus hormônios de fome e saciedade, eles são de uma forma. Então, você precisa entender muito bem o que você come ao longo do dia e se você está gerando um processo inflamatório no seu corpo. Então, se você come alimento que é industrializado, se você come alimento que tem muita gordura, se você não faz atividade física, tudo isso é indução de processo inflamatório no seu corpo. Isso gera, né, uma série de dificuldade em todos os hormônios em se comunicarem, porque a gente tem gordura, a gente tem inflamação, né, a gente não consegue fazer com que todos os nutrientes passem na nossa célula de uma forma adequada. A gente também tem uma célula que não funciona bem. Então, não adianta a gente ir lá colocar um chá, né, que ajuda nessa questão de ansiedade, a gente já começar o nosso dia fazendo uma estratégia anti-inflamatória, como os shots que vocês sempre veem que eu coloco aqui no Instagram, e aí ao longo do dia a gente
deixar nossa alimentação toda desequilibrada, toda errada, se inflamar, tanto no período da tarde como no período da noite, que é um horário que o seu corpo já está se preparando para dormir. Então, isso não é inteligente. Se você vai fazer uma estratégia para regular todos esses hormônios que provavelmente estão desequilíbrios, tem que fazer o dia inteiro. E no meio da tarde, no período da manhã, à noite, todos os horários você tem que colocar nutriente. Nutriente para que as suas células funcionem bem. E isso a gente consegue encontrar com comida de verdade. Comida que vem da natureza, evitar os alimentos industrializados, evitar tudo aquilo que vai desregular o seu corpo. E quando a gente tem nessa desregulação, isso acaba mostrando na nossa pele que tende a ter uma tendência maior a ter acne, que tende a não recuperar o melasma, tende a ter um sistema imune deficiente. Então, todas essas funções, não só a questão hormonal, acaba tudo sendo interligado, porque aí você não consegue funcionar bem, o seu corpo ele precisa te dar sinais. E até ontem eu coloquei, né, as caixinhas sobre pele, né, me perguntaram isso. A pele, ela é o primeiro sinal que o teu corpo vai te dar de que tanto os seus hormônios quanto as coisas não estão funcionando bem, porque olha só como Deus é tão perfeito. É ali onde você vai olhar, você olha todo dia no espelho, pro seu corpo, pra sua pele, né? E você precisa identificar que o seu corpo tá dizendo que tem coisas que não estão bem. Então, se você tem problema de pele, se você tem dermatite, se você tem melasma, isso já é uma sinalização que o seu corpo tá te dando de que toda essa orquestra hormonal, né? Todos esses departamentos que eu falei, não estão conseguindo se comunicar entre si e está havendo uma falha. E essa falha gera inflamação. E quando a gente gera inflamação na nossa célula, em todos os nossos hormônios, o que acontece? A gente não consegue com que as coisas boas entrem. Os nossos hormônios, como mecanismo de defesa, começam a agir de uma forma errada no nosso corpo e eles acabam nos dominando. Então é aí que você vai ficar estressado, é aí que você vai ficar ansioso. Mulheres vão ter alteração hormonal, principalmente, né, no período menstrual. Quem faz uso de medicação sintética, faz uso de pílula anticoncepcional, isso é um hormônio sintético. Então, você não vai estar regulando, de certa forma, os seus hormônios. Você vai estar colocando uma substância sintética, que nada mais vai fazer do que mascarar um problema. Então, você precisa entender a base. Entender a base vai começar as estratégias desde de manhã até a noite, porque a partir do momento que você acordou, você está secretando hormônio. De manhã você secreta um hormônio, à tarde você secreta um outro hormônio, à noite você secreta um outro hormônio. Então não adianta você começar bem um processo de manhã, no meio da tarde, e à noite, que é o horário que você também precisa controlar, você não está controlando. Então a gente precisa, ao longo do dia inteiro, estar com essas estratégias bem definidas, entendendo o que é melhor para você. Mas, como eu tô falando aqui, né, sobre essa questão hormonal, você precisa entender quem é você hoje. Qual hormônio que tá desregulado em você? Se é uma pessoa que tá estressada, você tem muito problema de pele, será que isso tá relacionado a um processo detox que não tá funcionando bem? Porque eu volto a repetir, pele, excesso de retenção, queda de cabelo, fadiga, isso é um sinal do seu corpo mostrando que você não tem um detox eficiente e que as suas células não estão funcionando bem. E se você não tem células que funcionem bem e um corpo que funciona legal, como é que os hormônios vão se comunicar entre si para que você fique da melhor forma possível? Lógico que vai ter um desequilíbrio, então você precisa entender como é que você tá hoje. Se é uma pessoa que fica retida, você é uma pessoa que tem dor de cabeça, você acorda ansioso, né? Você vai dormir estressado, você não tem vontade de sair da cama. Todos esses sintomas são sintomas de hormônio do estresse, que está aumentado. Você tem muita fome durante o dia, você quer comer até as paredes, você come e daqui a pouco já está com fome de novo. Isso provavelmente é o seu hormônio de leptina e grelina, que são hormônios de fome e saciedade, que não estão legais. Então você precisa entender, porque são diferentes tipos de hormônios, né? A gente tem também os hormônios sexuais em mulheres que fazem uso de pílula, até mesmo quem não faz, às vezes por conta de uma alimentação errada, excesso de açúcar, até o uso de maquiagem mesmo, que faz uma disrupção ali na questão hormonal. Então, todas essas coisas a gente tem que avaliar antes de querer fazer um tratamento. Por isso, a minha dica principal para você hoje é se olhe. Entenda o que você está sentindo hoje.
Você acorda estressado, você tem muita fome, né? Você vai dormir, não se sente descansado, porque para cada situação que você passa no seu dia a dia, tem um hormônio ali que provavelmente deve estar desregulado, e aí a gente precisa juntar as peças desse quebra-cabeça e entender o que está acontecendo. Mais especificamente, eu vou falar aqui algumas estratégias e algumas coisas que acontecem com a maioria das pessoas, principalmente, né, agora nessa época onde a gente quer trabalhar muito, né, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e acaba esquecendo de nós mesmos. Então, pensando, né, nas estratégias de ansiedade, de estresse que eu já falei anteriormente, isso é importante. Mas a gente também precisa pensar em todo o resto. Então, olhe para dentro de você hoje e perceba o que você precisa mudar. Faça um mapa, faça um diagnóstico na sua cabeça. Como é que eu acordo? Como é que eu tô às 3 horas da tarde? Tem algum horário que eu fico mais ansioso? Tem algum horário que eu fico mais estressado? Como é que eu vou dormir? Próximo do período de dormir ali, do meu período de descanso, como é que eu tô? Eu tô realmente preparado para relaxar? Ficaria ali mais algumas horinhas no WhatsApp? Não consigo dormir bem? Não me sinto descansado? Pode ser, por exemplo, uma alteração no hormônio da tireoide, que é um hormônio que faz a regulação do nosso metabolismo. E que às vezes as pessoas pensam, eu faço o exame da tireoide, mas tá tudo bem. Será que tá tudo bem mesmo? Porque a gente tem o hipotireoidismo subclínico, que a gente chama, que pode ser, de repente, uma dificuldade de você perder peso, teu cabelo tá caindo, a tua unha tá quebrando. Isso já é um indício que a tua tireoide não tá funcionando tão bem. Ou seja, o seu mecanismo de regulação do seu corpo, de todas as funções, já não está funcionando tão bem. E para você entender como o corpo ele é muito inteligente, você pode pegar um Covid e alterar a sua tireoide. Você pode fazer diferentes tipos de dieta e alterar a sua tireoide. Alguns tipos de medicação são capazes também de alterar a tireoide. Então isso é uma coisa muito fácil de acontecer. E acontece com muita gente. Aí às vezes a pessoa chega pra mim na consulta e fala, já fiz de tudo, tentei emagrecer, já fiz diferentes tipos de dieta, não sei o que eu faço. Mas você olhou para dentro de você, de repente é uma tireoide, uma coisa que tá te incomodando faz tempo, seu corpo tá te dando sinais de que não tá tudo bem, e você tá fazendo o quê? Você não tá dando atenção para isso e tá acreditando que o problema está só nas coisas que você come. Restrições excessivas pro corpo não é algo positivo, não é algo legal, desregula também os hormônios da tireoide. Então por isso que a gente precisa fazer tudo isso com cautela, entender que a gente tem que tratar toda a base para daí colocar os nutrientes e as coisas específicas. Mas como é que a gente vai tratar a base se você não está se identificando? Se você não sabe o que você precisa fazer para mudar, para melhorar? Você acredita que todos os sintomas que você está vivendo hoje são normais? Que você tem que viver uma vida ruim, uma qualidade de vida ruim, porque é assim mesmo? Não é assim, gente, né? A vida, e o corpo, né, eles são incríveis, eles sempre encontram, né, alguma forma de mostrar pra gente que não tá tudo bem. Então, nos nossos hormônios é justamente essa questão. Os sintomas do nosso corpo, eles sempre estão ali, né? É a pele, é a unha, o cabelo, é a dor de cabeça, é a dificuldade de perder peso, é aquela TPM em excesso, que provavelmente é um sistema de detox que você não tá conseguindo fazer. Você não tá conseguindo fazer com que os seus próprios hormônios saiam do seu corpo no seu período menstrual. Fica ali aqueles resíduos, você acaba ficando mais ansiosa, mais estressada, e aí o que você faz? Come um chocolate, come um fast food, isso vai te prejudicando ainda mais. Então por isso que a gente precisa entender sobre os hormônios do nosso corpo, para entender o que cada um deles faz e como é que a gente age. Então a dica número 1 que eu dou para você é: pense no seu hormônio do estresse. Você anda muito estressado, você anda muito ansioso, como é que você acorda? Segundo, hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide são aqueles que regem o nosso corpo, né? Então, como é que tá a sua disposição ao longo do dia?
você consegue desempenhar bem as suas atividades, você tem dificuldade para perder peso, a sua unha quebra, o seu cabelo cai, você se sente muito fadigado, isso também pode ser uma sinalização de hormônio de tireoide que não tá legal. Qualidade do seu sono, como é que está a qualidade do sono ruim? O que vai acontecer com o seu corpo? Não vai conseguir descansar, e aí a gente tem uma alteração do ciclo circadiano. Isso acontece muito com pessoas que acabam trabalhando à noite, porque o nosso corpo ele tende a saber quando é dia e quando é noite, e acaba a gente desregulando esse ciclo circadiano. Então a gente precisa entender pedacinho por pedacinho para ir montando o quebra-cabeça. Então, se eu pudesse te dar uma dica hoje, anote todos os sintomas e veja o que não tá legal hoje. O que você queria melhorar? Seu estresse, a sua ansiedade, a sua fadiga. Porque aí, quando você entende isso, você sabe aonde você tem que tratar. E aí, quando a gente sabe onde a gente tem que tratar, a gente consegue fazer as estratégias certas. Então, se você é uma pessoa estressada, se você é uma pessoa ansiosa, você pode usar, né, as substâncias que são mais calmantes, como eu falei, o capim-cidreira, o mulungu, a gente tem a calêndula, a gente tem a passiflora, no horário onde você fica mais estressado. Se você é uma pessoa que não dorme bem, a gente pode pensar numa suplementação de melatonina, dormir com todas as luzes apagadas para estimular melhor essa questão do sono. Se você é uma pessoa que sente fome toda hora, o que é legal você fazer? Trabalhar com as fibras ao seu favor, comer aveia, chia, linhaça. Tudo isso vai ajudar para que você tenha menos fome ao longo do dia. Se você é uma pessoa que tem muito sintoma de TPM, né? Se você é mulher, como é que você faz? Você tem que controlar os hormônios durante todo o ciclo. Aí a gente pode fazer a estratégia das sementes, né? Que é a linhaça, semente de abóbora, semente de chia, girassol. Tudo isso a gente faz antes da tua menstruação chegar. A gente começa a trabalhar as estratégias para regular esses hormônios antes da sua TPM chegar. Faz uma alimentação ali próximo do teu período menstrual um pouco mais low carb, porque o que acontece? É justamente no período onde você precisaria comer menos, trabalhar essa questão, né, de própria reclusão, porque quando a gente menstrua, a gente tá liberando um óvulo, então é realmente normal que a gente diminua mesmo o nosso ritmo do nosso corpo, então a gente tem que sim pegar mais leve com as coisas, mas não descontar tudo na comida. Esse não é o período ideal, então o que precisa ser feito? Você precisa reduzir todos os sintomas antes do que eles aconteçam, para que eles não aconteçam mais. Fazendo o quê? Regulando os hormônios. Então a gente tem a linhaça, a chia, o gergelim, todas essas sementes são capazes de atuar na questão do seu controle hormonal. Então, olha só, se a gente trabalhar de uma forma mais preventiva, começar a fazer essas estratégias bem antes, quando você chegar na tua menstruação, que vai ser o período onde você teria esses sintomas, eles não vão existir, porque você trabalhou o seu processo de detoxificação, cuidou de todas essas questões hormonais, para que isso não interfira ao longo da sua vida, e não interfira também para que você tenha doenças no futuro, porque às vezes a gente tem sintomas muito baixos hoje em dia, ou tão pequenos que a gente não consegue identificar, que lá no futuro a gente acaba fazendo o quê? Tendo doença. Então, se o seu corpo te dá sinal hoje, seja ele menor que seja, anote, tenha essa percepção sobre você, sobre o seu corpo, sobre o que você pode melhorar, porque é através da alimentação, da nutrição, do consumo de água, de fazer exercício físico, coisas que parecem tão bobas, mas que fazem total diferença para um melhor funcionamento do seu corpo, você não vai ter que conviver mais com isso, você não vai ter que tomar remédio mais lá na frente. E assim, gente, é batata. Você começou a mudar a sua vida, você começou a mudar a sua rotina, entender como funciona seu corpo, fazer atividade física, beber água, manejar bem o seu estresse, você vai ter uma melhor disposição, você vai conseguir desempenhar melhor as suas atividades, você vai conseguir, né, fazer tudo isso de uma forma mais fácil e não vai ter problema de doença no futuro. Então hoje, né, basicamente o que eu tinha para falar para vocês era isso. Entendam os sinais do seu corpo, né? Entenda que o seu corpo ele sempre vai te dar uma sinalização de que tem alguma coisa que não tá funcionando bem, seja através da sua pele, seja através do seu cabelo, da sua unha. Esses são os principais pontos, porque é onde a gente se olha. Então, até o corpo é inteligente.
Aí onde a gente olha mesmo todo dia que está nos dizendo que tem alguma coisa que não tá bem. Então, olhe o seu horário do estresse, olhe o seu sono, porque através disso você vai conseguir usar as estratégias que eu falei, os chás, os shots, controlar o seu estresse, controlar a sua ansiedade para que isso não aconteça, para que os seus hormônios fiquem regulados e para que você tenha uma qualidade de vida normal. E lembrando, né, antes de eu finalizar, a gente faz isso durante todo o dia. Por isso que você precisa olhar para você e entender qual que é seu sintoma hoje. Que parte que você tem que melhorar? Aonde que realmente está pesando mais para você hoje? Olhe se é o estresse, se é a ansiedade, se é a falta de sono, se é o período lá próximo da TPM. Tudo isso vai ser importante para que você possa traçar um diagnóstico, né? E desempenhar a excelente função do seu corpo de funcionar bem, saudável, sem sintomas, sem doenças. Porque a gente veio nessa vida para viver ela da melhor forma possível. A gente, ser humano, que tende a pegar e desregular tudo, desregular nossos hormônios, desregular todos os processos, e é aí que a gente vai adoecendo. Então eu não quero que você adoeça, vou te deixar como tarefa de casa, anote o que realmente precisa ser mudado e ajustado na sua vida e quais são os pontos falhos que ao longo desse tempo a gente vai traçando as estratégias e vai conversando e você vai melhorar, tá? Obrigada por quem entrou na live, obrigada por quem participou, boa noite.